Bom, gente, nosso papo hoje é sobre uma galera que é muito bruta na química, a galera que desenvolveu o modelo atômico atual. Tem vários cientistas que estão envolvidos, eu destaquei aqui alguns, né? Mas a gente vai desenrolar isso com a tranquilidade, não só os cientistas que estão envolvidos, como a parte dos números quânticos, para que eles servem e tudo mais. Então o convite está feito, vem aqui comigo, que hoje é um ótimo dia para você aprender química e, sobretudo, a gente vai aprender. Vamos nessa, vamos trabalhar, não vamos perder tempo não. Bora, bora, bora! Cara, modelo atômico atual. Max Planck, que desenvolveu lá a física quântica, está envolvido. Albert Einstein está envolvido. Mas eu separei aqui 4 caras para falar um pouquinho sobre eles que estão muito associados a esse nosso modelo atual. Primeiro deles, Sommerfeld. Não sei se vocês lembram, mas o Bohr falava que eu tinha órbitas circulares. Sommerfeld veio e disse não. Nós temos órbitas, mas são elipses. Então são órbitas elípticas. Mais uma coisa interessante, Bohr falava que eu tinha energia quantizada, que eu tinha órbitas, e aí chega o Sommerfeld assim, nós temos órbitas, níveis, mas nós também temos subníveis. Então ele introduziu a divisão dos níveis, ele introduziu os subníveis. Eu tenho nível e eu tenho subnível. Beleza. Depois outro cientista bruto, de Broglie, que pode ser chamado de Broglie, mas de Broglie fica mais bonitinho, né? Simpático e tudo mais. Ele introduziu a ideia da dualidade. Aí você vai, beleza, dualidade. O que diabo é isso? Gente, dualidade é a ideia da partícula onda. Aí você vai, beleza, continuei sem entender nada. Ele mostrou que quando os corpos são muito pequenos, eles podem se comportar ora como partícula, ora como onda, ou seja, vão ter frequência, comprimento de onda e por aí vai. E aí entra a química quântica, a física quântica muito brutal. Então essa é uma parte de física pura, mas a gente está vendo aqui, né? É o início do modelo atômico atual. Então partícula, onda, ora partícula, ora onda. Esse é o comportamento do elétron. Gente, agora vem Heisenberg e o princípio da incerteza. Aí beleza, Michel, o que é a incerteza? Ele conseguiu provar que não se pode saber ao mesmo tempo o local e a velocidade do elétron. Ou eu sei onde ele está, ou eu sei a velocidade. Se eu começar a me aproximar de descobrir onde ele está, eu vou parar aquele elétron para saber onde ele está. Então eu vou alterar a velocidade. Então quanto mais próximo de encontrar onde, mais longe eu fico de saber qual era a velocidade com a qual ele estava se mantendo. Então a gente vai ter que velocidade e local não podem ser determinados ao mesmo tempo. Que boa! Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg. E o quarto que está diretamente envolvido aí é esse rapaz do nome mais esquisito, né? Mais estranho, que pode ser Schrödinger, sei lá, Schrödinger, você chama como você quiser. Portanto, que saiba que foi ele que introduziu a ideia de orbital. Percebam que ele acrescentou uma letra na palavra órbita e mudou tudo. Órbita é o local onde estava o elétron, de acordo com Bohr. Orbital é a região do espaço onde tem a maior probabilidade. Gente, o modelo agora é probabilístico. Eu não tenho certeza. Pode estar lá? Pode, mas pode não estar. Então ele desenvolveu equações belíssimas que deram origem aos números quânticos. Então, ó, orbital é a região do espaço onde tem a maior probabilidade. É uma função de onda, né? Eu tenho muita chance, mas não tenho certeza de encontrar lá. Aí você vai, beleza. E para que servem os números quânticos que entram nesse modelo? Gente, se eu tenho um núcleo e uma eletrosfera, a gente sabe que eu tenho vários elétrons e cada elétron está em um canto diferente. Os números quânticos são um conjunto de 4 números que vão me dizer mais ou menos onde está o elétron. De maneira meio assim grosseira, é como se fosse um endereço. Na verdade, eles servem para encontrar o elétron dentro de um átomo. Saber onde é que aquele elétron está, para me dar uma ideia da energia dele, né? Vamos começar entendendo os números quânticos. Olha só. Número quântico principal é o primeiro. Ele diz qual é o nível de energia. Eu coloquei aqui, ó. Ele indica a camada, tá certo? Ou o nível de energia onde está o elétron. Qual é a camada onde está o elétron? Gente,
o maior átomo que a gente tem hoje na tabela, ele tem 7 camadas. Então isso é a quantidade máxima de camadas que um átomo verdadeiro pode ter. Mas na teoria, eu poderia criar um átomo que tem infinitas camadas. A gente começou dizendo que a primeira camada de um átomo é a K. Então qual é o número quântico principal? Se é o primeiro nível, é 1. Depois é L, M, N, O, P, Q. Deu 7, não deu? Eu posso ter a R? Pode ter a S? Pode. Mas isso aí seria um átomo teórico. Então, na prática, o maior átomo tem 7. Mas na teoria, cara, poderia ter infinitas camadas, tá? E aí é só continuar a ordem alfabética. Trata-se apenas de você, né, saber o alfabeto. Tá boa. Agora, gente, cada camada cabe um certo número de elétrons. E aí foi desenvolvida uma equação para encontrar quantos elétrons cabe em cada camada. E essa equação, ela tá aqui, ó. Olha só essa equação. 2n ao quadrado, onde n é o número da camada. Então, na primeira camada, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, caberiam 2 elétrons. Na segunda camada, 2 vezes 2 ao quadrado, que daria 8, cabem 8 elétrons. Se eu fosse, sei lá, para a sexta camada, seria 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, caberiam 72 elétrons. Eu não estou dizendo que vão ter 72. Eu estou dizendo que poderia chegar até 72 elétrons. Então, o número máximo de elétrons que eu posso ter dentro de cada camada é 2n ao quadrado. Aí fica 2, 8, 18, 32, 50 e por aí vai. Bem tranquilo, tá? Claro que quando a camada vai ficando maior, eu posso colocar cada vez mais elétrons. Então, esse número de elétrons ele vai aumentando. Gente, primeiro número é para dizer qual é a camada, ou seja, qual é o nível. Agora eu vou pegar esse nível e vou dividir. Eu vou encontrar os subníveis. Aí entra número quântico secundário ou azimutal. Esse nome é meio estranho, azimutal, não é muito usado, mas pode aparecer, tá? Representado pela letra L. Gente, quando o Sommerfeld introduziu a ideia de que eu tinha subníveis, apareceram os 4 primeiros subníveis. E os 4 primeiros subníveis foram denominados S, P, D e F. Aqui, ó, são nomes em inglês, Sharp, Principal e por aí vai. Não precisa saber os nomes, só lembrar os subníveis S, P, D e F. A mesma coisa lá dos níveis. Eu posso ter infinitos, tá certo? Mas na prática, o maior átomo só tem 4. Eu coloquei aqui uma definição que eu queria que vocês olhassem bem, ó. Um nível de energia, N, é formado por N subníveis. Isso quer dizer o quê? Que o primeiro nível pode ter um subnível, a segunda camada pode ser dividida em 2, a terceira, 3, a quarta, 4 subníveis, a quinta pode ter até 5. A gente sabe que na prática só vou até o 4, mas poderia ter 5. A sexta camada poderia ter 6 e assim sucessivamente. Gente, eu coloquei bem claro, ó, que entre os átomos conhecidos, apenas os 4 primeiros subníveis é que contém elétrons, o S, o P, o D e o F. Depois, gente, a gente continua em ordem alfabética, tá? Para ir para a teoria. Agora vamos lembrar aqui uma coisa. O primeiro subnível é o S. O número quântico secundário que foi escolhido para ele é 0. Então o S é 0, o P é 1, o D é 2, o F é 3, o G é 4 e por aí vai. Quantos elétrons cabe dentro de cada subnível? A gente já sabe dentro de uma camada, dentro do nível. Tá na... Acabamos de ver aí, né? A gente acabou de dar uma olhadinha nisso aí. Agora, dentro do subnível, é bom que a gente saiba, o S só pode ter 2 elétrons, tá aqui, ó. O P, ele pode ter 6 elétrons. O D, ele pode ter 10, 14. Vocês estão vendo que está aumentando de 4 em 4 elétrons? Então isso é mais fácil, né? A cada subnível, eu posso colocar 4 elétrons a mais, ele fica maior, cabe 4 elétrons a mais. Então começa, o S é 2, o P é 6, o D é 10, o F é 14, depois 18, 22, por aí vai. Na prática, só os 4 primeiros é que preenche, né? Gente, uma coisa importante, em um orbital, o subnível, nível é dividido em subníveis. O subnível é dividido em orbitais. E dentro de um orbital, só cabem 2 elétrons. Então, no subnível S, só tem 2 elétrons, então só tem um orbital. No subnível P,
eu posso ter 6 elétrons, 2 em cada orbital. Então eu tenho 3 orbitais. No D, eu posso ter 10 elétrons. Se eu posso ter 10 elétrons, 2 em cada orbital, eu vou ter 5 orbitais. E assim sucessivamente, ó. Então o número de orbitais é a metade do número de elétrons. Por que que é a metade do número de elétrons? Porque dentro de um orbital cabe 2 elétrons. Tranquilo. Gente, como é que a gente vai encontrar o elétron? Então, primeiro encontra o nível. Divide em subnível. E o subnível é dividido em orbitais. Então agora a gente tem que encontrar o orbital. Entra o terceiro número quântico. Agora, antes de chegar nele, eu queria que vocês soubessem a forma de alguns orbitais. Quem é o primeiro subnível? O primeiro subnível é o S. E, gente, o S, o subnível S, só tem um orbital. E ele tem um formato esférico. É um formato de esfera. E dentro dele cabe 2 elétrons, ó. Aqui, ó, 2 elétrons. Beleza. Então a gente representa por uma caixinha, mas a forma do orbital é uma esfera. Quando você vai para o subnível P, o subnível P, ele tem 3 orbitais. E aí ele tem esse formato que a gente diz que é um formato de halteres, né? Esse formato meio de um 8. Aí vocês veem que ele pode estar em cima do eixo X, em cima do eixo Y, ou então em cima do eixo Z. A gente diz que eu tenho o PX, o PY e o PZ. Eu tenho um 8 na direção X, na direção Y ou na direção Z. São os 3 orbitais. E em cada um cabem 2 elétrons. Então isso é o formato do orbital P. Eu tenho 3 orbitais P no subnível. Eu só preciso que vocês saibam, real, que o S é uma esfera e que o P é esse 8. Eu até coloquei aqui o D, mas por curiosidade. Mas real, precisa saber não. É loucura, ó. Você vai para cá, olha a loucura. Então eu tenho 5 orbitais aqui no D. Aí eu tenho o DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 e DZ2. São formas mais estranhas, você não precisa saber. Eu coloquei por curiosidade, tá? Então vamos lá? Recapitular só um pouquinho. Nível divide em subnível, subnível divide em orbitais. Quem são os 4 subníveis? Já vai falando aí, ó. S, P, D e F. O S só tem um orbital, 2 elétrons. Depois, o P tem 3 orbitais, 6. O D tem 10 elétrons, 5 orbitais. E o F tem 14 elétrons, 7 orbitais. Então vamos identificar qual é o orbital. Para identificar qual é o orbital, aparece o terceiro número quântico, que a gente chama de número quântico magnético. Então o número quântico magnético, ele diz qual é o orbital onde está o elétron. Gente, se você chegou à conclusão, lá no teu átomo, que o elétron está no subnível S, como só tem um orbital, ele tem que estar nele. Então a gente costuma dizer que o magnético funciona assim. O orbital do meio é 0, a direita é positivo e a esquerda é negativo. Michel, não entendi. Pois então, olha, o S só tem um orbital. Se só tem um orbital, o magnético é 0. O P tem 3 orbitais. O do meio é 0, a direita é mais 1 e a esquerda é menos 1. O que é isso? É o número quântico magnético. O D, o do meio é 0, aqui é mais 1, aqui é mais 2, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Isso quer dizer o quê? Poxa, se o elétron ele tiver bem aqui, ó, olha só onde é que eu coloquei o elétron. Aqui eu posso dizer que ele tem número quântico magnético M ou então Ml mais 1. Se você pegar aqui o próximo, ó, a gente já sabe. O do meio é 0. A direita é positivo, mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Gente, se nós tivéssemos um elétron bem aqui, olha só onde ele está. Qual é a caixinha? Mais 3. Então o número quântico magnético aqui seria mais 3. Beleza, tranquilaço. Então vocês já viram o que é número quântico principal, camada. Depois eu divido em subnível. Depois que eu encontrei o subnível, eu encontro o orbital, né? O do meio é 0, a direita é positivo, a esquerda é negativo. Beleza. Agora, dentro de um orbital, eu posso ter 2 elétrons. Eu tenho que saber qual dos 2 é, porque meu objetivo não é encontrar o elétron. Aí aparece o último número quântico, que é o número quântico de spin. Gente, o spin, ele diz qual é o sentido de rotação do elétron. Se ele está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Essa é a ideia do spin.
e eu tenho valores que podem ser adotados para o spin que são menos 1/2 e mais 1/2. Aí você diz, Michel, e quem é quem? Gente, ele diz na questão. Vocês sabem que dentro de uma caixinha, dentro de um orbital, eu posso ter 2 elétrons. Primeiro elétron, segundo elétron. Ele pode dizer que o primeiro é menos 1/2 e o segundo é mais 1/2. Mas ele também podia, aqui ó, na caixinha, dizer o contrário. Ele diz assim, adote que o primeiro elétron é mais 1/2. Podia ser mais 1/2 e o segundo ser menos 1/2. Não tem problema nenhum. Revisão, para que você possa respirar, terminar essa aula, começar outra, que a gente vê a parte de distribuição eletrônica. Quais são os 4 números quânticos? Número quântico principal, N, ele diz qual é o nível. Número quântico secundário, L, ele diz qual é o subnível. Quais são os 4 subníveis que eu encontro realmente? S, P, D, F. Qual é o número quântico secundário do S? 0. Do P, 1. Do D, 2. Do F, 3. Magnético me diz qual é o orbital. E spin me diz qual dos 2 elétrons, a qual deles eu estou me referindo. Então esses são os números quânticos, é o conjunto de números que eu uso para encontrar o elétron dentro de um átomo. Numa boa isso, tranquilo. Ó, não se preocupar agora com o exercício, vamos para a próxima aula que a gente vê distribuição eletrônica e aí a gente junta tudo e faz exercício junto. Numa boa, beijo imenso no coração de vocês e vamos direto para outra aula. Vamos sem perder tempo, vamos lá.